Casa Estilos, oferecimento Toque Final. Sua casa merece esse toque. Olá, bem-vindos ao Casa Estilos. Você é um apreciador da arte? Gosta de pinturas e esculturas? Então saiba que o programa de hoje é pura arte. Começamos com uma entrevista que gravamos no ateliê do artista Clóvis Júnior, sempre cheio de novas ideias e projetos. Vamos até lá? Em sua arte, ele faz festa com as cores. No entrelaçado de suas árvores, sua pintura traduz a leveza de uma natureza estilizada. Eu vou conversar com o artista plástico Clóvis Júnior, um artista intenso e autêntico em tudo o que faz. E agora o nosso bate-papo com o artista plástico paraibano Clóvis Júnior. Clóvis, prazer tê-lo aqui no Casa Estilos. E eu quero muito saber que ateliê cheio de estilo é esse, que antes era tua casa e agora virou um ateliê. Pois é, Dana, é um prazer você aqui, né? A Casa Estilos aqui mais uma vez, aqui na minha casa. E agora como galeria de arte, né? A casa agora virou uma galeria de arte, ateliê. E onde eu posso melhor receber os apreciadores da minha arte, o turista que está na cidade. E é isso, estou de portas abertas para os visitantes. Então, convite, né? Fica aí a deixa para quem está em casa, portas abertas, enfim, tem um trabalho inclusive com alunos, né, que podem vir com os grupos de escola conhecer de perto o ateliê. Com certeza, normalmente as escolas sempre fazem agendas para vir aqui no meu ateliê e ver a galeria, trazer um pouco do conhecimento da arte paraibana para os alunos, né, que isso é muito importante na educação, na formação do aluno de hoje, né? Isso é muito bom, aprender, saber o que é arte. E a arte do Clóvis não ficou apenas por aqui, né, Clóvis? Ela se estendeu mundo afora. Hoje você tem obras praticamente em todos os países lá fora e já está fazendo alguns trabalhos, inclusive hoje, quando a gente chegou aqui, o Casa Estilos, te pegou lá com a mão na massa, tem uma tela enorme, um painel enorme, né, onde você está trabalhando em cima disso aí para exportar, para levar para outro local. Fala um pouco dessa experiência profissional fora do país. Pois é, Dani, como você mesmo falou, o meu trabalho já tem hoje 24 exposições internacionais espalhadas pelo mundo aí afora. E eu estou preparando mais um trabalho, um painel grande que eu vou enviar para uma universidade nos Estados Unidos, em Orlando, que em breve vai fazer parte lá do acervo da universidade. Acredito que essa universidade vai ter muito mais graça, mais brilho, mais alegria com as cores da tua arte lá. Com certeza, vamos levar um pouco do Brasil, da Paraíba, para eles verem um pouco da nossa arte. Bem, mas com tanto glamour e beleza nessas artes maravilhosas do Clóvis, a gente sabe que a cidade espera e pede também por um item muito importante, né? Qual que seria? Pois é, Dani, nós urgentemente estamos precisando de um museu de artes plásticas na cidade, né, que não temos, né? Onde se há um grande celeiro de artistas paraibanos aqui, né? Hoje a Paraíba é considerada uma das maiores produções de artes plásticas do Brasil e a gente ainda tem essa coisa que não tem um museu na cidade, né? Está faltando o poder público ainda se conscientizar e realmente criar um verdadeiro museu para a cidade, porque vai atender a demanda das artes plásticas, ela está muito carente nesse sentido e a gente não tem uma obra onde possa ficar permanente dentro do museu, né? Que realmente estamos precisando urgentemente desse museu na cidade. Bem, Clóvis, então convido o pessoal que está em casa a conhecer a sua galeria. Pois é, quem quiser vir conhecer a minha galeria mais nova aqui, a Galeria de Arte Clóvis Júnior, fica aqui na Avenida Marechal Hermes da Fonseca, na Praia do Bessa. Estão todos convidados, só é ligar para marcar uma visita. Maravilha, prazer tê-lo aqui, sendo nosso entrevistado no Casa Estilos de hoje. Muito obrigado a você, Dani. Então vamos dar uma volta, vamos ver de perto e você explica para mim também um pouquinho de cada coisa, vamos lá? Vamos lá.
Clóvis, é sempre uma grande satisfação conversar contigo e poder sair ainda mais apaixonada pela arte na IFE. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental. Toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque. E você que é fã do nosso programa também pode nos acompanhar no Facebook, hein? Todo dia tem novidade. Visite nossa fanpage, tenho certeza que você vai curtir. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. O melhor da arquitetura, decoração, design, paisagismo, arte, gastronomia e fazendo bonito, você encontra no Casa Estilos, todos os sábados às 9h30 da manhã, aqui na TV Tambaú. Entre madeiras, ferro e tantos outros elementos, Cacamelo cria e recria lindas peças conceituais. O artista e designer de móveis também nos recebeu em seu ateliê e abriu literalmente as portas da sua casa para conhecer de pertinho o seu trabalho. Essa peça foi Chico Ferreira que fez para mim, certo? Mas eu criei esse símbolo que a lua é o C de Cacá e o M, a metade da estrela é o M, Cacamelo. Tem o grande que eu sou o grande admirador, para mim é o mestre dos mestres, que é Leonardo da Vinci. Ele diz o seguinte: a arte diz o indizível, expressa o inexpressível e traduz o intraduzível. Então é uma coisa muito pessoal, é do artista, então aquilo é uma poesia. Começou eu no interior, certo? Porque na realidade eu passei minha infância no interior. Então, vendo aqueles materiais, madeiras que eram queimadas, que sobravam, que ficavam, eu achava interessante. E ao mesmo tempo curioso em ver aquilo e fazer alguma coisa. Pegava naquela resto de madeiras e comecei a criar peças. E depois partiu e disse, não, isso aqui tem alguma coisa. E surgiu, eu comecei a ver madeiras queimadas e aí transformei em espelho. Apenas aperfeiçoei para uma parte mais usada para o lado artístico. As pessoas não davam valor a esse tipo de material, de peças, né? E então eu tive que partir para um lado paralelo, que é funcional, que seria os móveis, dentro da mesma característica que era o rústico. Então daí começou, eu fui fazendo e as pessoas foram gostando e aí eu fui comercializando. Então, para a gente sobreviver tem que trabalhar com uma coisa que dê um resultado, né? Aqui eu fiz essa casa, na realidade, me inspirando em cada parte. Então, eu diria, como disse uma amiga que veio aqui, ela disse que isso aqui é uma poesia. Então, cada ambiente, ela tem uma história, ela tem alguma coisa, tem uma poesia, na realidade. Quando eu projetei a casa, eu já estava vendo, estudando como poderia ser cada ambiente. Aí está o caso daqui, estamos na sala, tem essa escada, que foi quando eu no interior, eram as madeiras, os troncos que estavam lá, servindo de um galpão, e eles derrubaram o galpão e foram para queimar esses troncos. E são madeiras de lei, tem mais de 100 anos.
Então eu resgatei isso aí e quando eu vi, eu disse, vai ser a minha escada. Então já foi colocado dentro da ideia que eu tinha para fazer exatamente cada espaço. Eu gosto de uma casa que tem história, de um espaço que tem história. Antigamente, as pessoas tinham um certo receio porque o lixo, para eles, era um lixo. Não se via, não tinha valor. Hoje não. Hoje já tem um outro contexto, as pessoas já estão dando valor a isso aí. Tanto que estava ciscando ali atrás no quintal e peguei uma peça que chama-se o ciscador, para ciscar as folhas, essas coisas. No momento que eu peguei, eu vi que dava uma peça. Então, e daí eu fiz essa peça aí, que é um porta-vinho. A pintura em acrílico sobre a madeira, sobre o olhar feminino. E eu vejo assim, do ponto de vista da mulher submissa, ela vê, tá entendendo, de uma forma, mesmo sendo estereotipado pela cultura ou pela religião ou pelo machismo, existe uma beleza única, ímpar, que é do ponto de vista do artista. Então, eu acho, eu vejo nisso, num olhar, tá entendendo, um olhar impávido, forte, corajoso, que ela dá exatamente, ela muda exatamente a peça. Então eu faço isso com as religiosas, tanto as árabes, através da sua religião, né, com a burca, como as escravas, como as daqui do nosso sertão, né, as mulheres sofredoras. Então isso eu procuro mostrar de uma forma, essa pintura que é uma coisa diferente na peça, né. Aqui é um espaço que vamos chamar de uma loja, a lojinha, né? É onde coloco as peças. Eu vou terminando e vou colocando aqui. No caso aqui, esse aparador, eu fiz exatamente essa muçulmana, né? Assim como no porta-xícara, né? Que eu acho, como eu falei, é uma beleza. Sabe, o olhar das mulheres árabes, né? Elas escondendo o rosto e mostrando só o olhar, mas significa muita coisa esse olhar, né? É muito forte, é muito, sabe, ela quer dizer muita coisa com esse olhar. Essa peça aqui, isso é uma desempoladeira de pedreiro, né? É uma desempoladeira que estava usada e o que foi que eu fiz? Um cabideiro com um aparadorzinho. Então, uma peça que praticamente ia ser jogada fora está aí. Quem quiser vir aqui no meu ateliê, né, estamos aqui expondo as peças, né, eu vou terminando e vou expondo. O ateliê fica aqui na Presidente Café Filho, 645, Bessa. O ponto de referência é a Praça do Caju. Para o artista, ele se satisfaz, ele se realiza, vamos dizer assim, quando alguém gosta ou se apaixona pelo seu trabalho, pela sua peça, pela sua arte. É o amor. Nossa, quantas peças maravilhosas, hein? Incrível como a madeira pode ser utilizada e até aproveitada de diversas formas na decoração. Lugar incrível. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental. Toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque.
você que é fã do nosso programa também pode nos acompanhar no Facebook, hein? Todo dia tem novidade. Visite nossa fanpage, tenho certeza que você vai curtir. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. O melhor da arquitetura, decoração, design, paisagismo, arte, gastronomia e fazendo bonito, você encontra no Casa Estilos, todos os sábados às 9h30 da manhã, aqui na TV Tambaú. E vamos conhecer agora um pouco da história do versátil Chico Ferreira, mais um talentoso artista da nossa terra que dá formas e cores a lindas esculturas. Vamos ver? Eu recebi a visita do Modesto Carone, que é o tradutor da obra de Kafka do Brasil. E quando ele veio aqui, que se deparou com esse trabalho, ele ficou assim admirado como é que eu conseguia sobreviver comercializando os trabalhos de forma tão forte, tão agressiva. E ele fez essa comparação com o artista da fome, que seria Kafka. E aí eu procurei realmente saber quem era Kafka. E quando falou da metamorfose, do casulo, né? E aí me veio a história do casulo da cigarra. E aí elas foram acontecendo, tem um segmento realmente. E aí elas foram crescendo e foram tomando essa forma. E eu priorizei, no caso, a visão, que é a coisa mais definida realmente do casulo aqui, né? Atualmente eu estou fazendo um trabalho que se chama Italume, que é em cima realmente do trabalho manual da mulher paraibana, que é uma homenagem à minha mãe, que é a impressão do crochê na cerâmica. E Italume exatamente por isso, porque é a impressão na pedra. Cada tecido desse, ele vai suportar 40, 50 prensadas. Certo? Eu vou prensar ele em torno de 17 toneladas sobre a cerâmica. Esse aqui é resultado desse tecido. Olha aí. Ele já está rompido, ele já rasgou. Então ele não vai dar mais para imprimir. Posso imprimir outras coisas, tá certo? Então esse registro é interessante. A minha tia-avó, ela era louceira, né? Louceira era a pessoa que morava no interior e confeccionava materiais tipo panela, alguidares, pote. E essa confecção era como forma de atender e suprir realmente os utensílios daquelas comunidades. Então era normal e muito comum, por exemplo, você chegar numa comunidade daquela e encontrar uma louceira, tá certo? Com o decorrer do tempo, o surgimento do plástico, o acesso ao alumínio, né, foi se tornando acessível a essas comunidades, essas práticas foram diminuindo, né? Agora, isso a partir dos anos 80, através do crescimento realmente, do aperfeiçoamento do conhecimento do Brasil, as universidades elas tiveram uma contribuição muito grande, através dos decoradores, dos arquitetos. Isso houve uma necessidade de valorização do que seria nosso, tá certo? Então hoje, ao invés do mundo moderno ter esmagado essa cultura, eu acho que ele está servindo para a gente dar um passo como resgate dos nossos valores maiores, que seria a cultura popular, tá certo? Eu trabalho com a minha pintura, eu trabalho com minha escultura e trabalho com os objetos. Eu acho bonito isso, essa coisa das misturas dos materiais, essas buscas. Isso aqui, por exemplo, é tipo um alguidar. Isso é uma tigela grande. E aí eu jogo isso aqui, que é alusivo ao ipê, a flor do cedro, né? Que são 5 pétalas, tá certo? O pegador da tampa é uma torneira reciclada. Isso aqui eu acho que já tem uma proximidade maior
os lajedos, com os granitos realmente do nosso semiárido, tá certo? Que é mais essa cor mais terra, né? Isso é uma luminária, isso é uma... bota na parede, né? Um ponto de luz, pendura, pronto. Você vai ter um ponto de luz só para baixo, tá certo? Isso aqui, por exemplo, é alusivo, nosso interior que lavava o rosto, uma ânfora, né? Uma ânfora e a bacia de rosto. Aqui, essa aqui foram os primeiros objetos que eu comecei a trabalhar. Uma caixinha com 6 objetos que são utilitários, tá certo? Ter o cuidado de não usar metal pesado, tá certo? É queimado a 1200 graus. Se é alcalino, pode usar alimentos sem nenhum problema. Eu acho que muitas vezes você está procurando as coisas muito distantes, elas estão bem pertinho de você e você não se percebe. Então eu quero olhar para meus pés, para não sair tropeçando, né? Parabéns, Chico. A cultura paraibana só tem a ganhar com a sua arte. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental. Toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque. Você não precisa mais se preocupar com a limpeza em sua casa. House Shine. A sua casa será limpa e cuidada por uma equipe de 2 profissionais utilizando produtos e equipamentos próprios. Peça hoje um orçamento grátis. E você que é fã do nosso programa também pode nos acompanhar no Facebook, hein? Todo dia tem novidade. Visite nossa fanpage, tenho certeza que você vai curtir. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. O melhor da arquitetura, decoração, design, paisagismo, arte, gastronomia e fazendo bonito, você encontra no Casa Estilos, todos os sábados às 9h30 da manhã, aqui na TV Tambaú. Sua arte, já citada anteriormente por Gilberto Freire como tropicalmente nordestina, retrata de forma vívida e singular o universo feminino. Eis outro grande nome das artes plásticas, Eupídio Dantas. Ele nos convidou para um café em sua casa. E é claro que aceitamos o convite. Dá só uma olhada. Como começou a ideia da pintura para hoje a gente se deparar com tudo isso aqui? Porque é muito lindo esse lugar, né? Você mora aqui e também trabalha, então virou o teu ateliê. Exatamente, né? É uma residência, ateliê, na verdade, né? Olha, veja bem, tudo foi acontecendo naturalmente. Eu gosto de curtir o meu ambiente de trabalho, eu gosto de expor organizadamente o meu trabalho aqui no ateliê. E aí, desde quando que você está por aqui? Acho que já tem em torno de 6 anos. 6 anos. Aqui no Bessa mesmo? Aqui no Bessa. E essas fases, a gente pode notar que elas tiveram uma certa mudança do início da tua carreira até os dias de hoje?
Ou elas se Exatamente. mantêm no padrão? Como é que fica? E a Veja característica das artes Eupídio? Certo. Veja bem, a mudança é uma coisa, eu considero necessária para qualquer artista e que também ela aconteça naturalmente, entende? Eu acho que a gente muda até sem perceber, né? Muitas vezes você acha que você está pintando a mesma coisa, ou fazendo a mesma coisa, mas de repente você percebe que houve uma mudança. Assim como a gente muda, como a gente envelhece. Influências tantas, né? Psicológicas, Com certeza, emocionais. exatamente. Você viaja, você vê obras de outros artistas, você visita museus e isso tudo traz novas ideias e traz influências diferentes. A figura nordestina, né? Eu acho que o Nordeste é uma coisa assim um pouco diferente, né? A figura, a questão do traço forte, da luz, tudo isso, né, serve de inspiração e tudo isso influencia os artistas de um modo geral. E aqui a gente encontra incríveis esculturas também de tua autoria. Eu pergunto, como é que tudo começou? Através das esculturas ou da pintura? Na realidade, eu comecei fazendo esculturas, ou seja, esvotos em madeira e santo lá no interior, lá em São Bento e Onde tu morava? Brejo Cruz. Nasceu lá, exatamente. Né? E depois de 20 anos, eu comecei depois a pintura, trabalhando com a pintura, né? E depois de 20 ou 30 anos, foi que eu retomei a escultura, só que desta vez em pedra. Né? A minha grande paixão e que eu gosto muito é de fazer esculturas em pedra, utilizando a pedra calcária, que é um material nosso aqui, que a gente encontra aqui na Paraíba mesmo. Oh, coisa boa. E mais fácil ainda de trabalhar com algo que é matéria-prima nossa, né? Gente, olha só quanto conhecimento, que bate-papo agradável. Eu tomei café, já tomei suco, comi biscoito e conversei. Obrigado. Foi uma prosa muito legal. Espero que tenha gostado também. Obrigado. Eu é que agradeço a vocês, né? Sempre valorizando a nossa arte, a arte paraibana e mostrando os ateliês, né? Que eu acho uma coisa assim, muito interessante, essa ideia de mostrar os ateliês, aonde nasce a arte, aonde tudo começa, né? Então aproveita e peço para você convidar o pessoal que está em casa. Pois é, exatamente. Eu gostaria imensamente assim, de convidar as pessoas que quiserem conhecer o meu ateliê, o ateliê de outros artistas, mas eu estou sempre aqui à disposição. As portas estão abertas. Com certeza, será um grande prazer. O artista precisa do povo, né? Entendi, onde o povo está, né? Exatamente, como diz já a música do Milton, né? Nascimento, né? Mas o povo pode vir também e será recebido de braços abertos. Que Muito maravilha, obrigado. Que maravilha. O Casa Estilos que agradece, foi um prazer imenso e esteja sempre bem-vindo ao nosso programa, Eupídio. Parabéns. Obrigado a vocês, a toda a equipe, né? Maravilhosa. E sejam sempre bem-vindos. É isso aí, gente. Obrigado. Olha que esse aí tem muito mais histórias para contar pra gente, hein? Eupídio prometeu voltar, ou melhor, prometemos voltar a esse lugar encantador que é a Casa do Artista. Sua arte, Eupídio, nos enche de orgulho e de alegria. Um grande beijo. E aí, hein? Gostou do nosso Casa Estilos especial de hoje? Gostaria de conhecer de pertinho o trabalho de todos esses fantásticos artistas? Pois saiba que eles estão de portas abertas para que você agende um horário e conheça de pertinho as suas obras no próprio ateliê, gente. Legal, hein? De repente, eis que surge uma programação diferente no seu final de semana, olha aí. Vamos ficando por aqui. Um ótimo fim de semana e não esqueça, sempre estamos com muitas novidades para você no nosso site e nas mídias sociais. Um super beijo, tenham todos uma semana maravilhosa e nos encontramos aqui na TV Tambaú no próximo sábado às 9h30 da manhã. Tchau, tchau, até lá! Casa Estilos, oferecimento, toque final.
Sua casa merece esse toque.